Opa, sejam bem-vindos a mais um episódio de Matéria. Enfim, como podem ver, o mapa mudou um pouquinho. Mas como esse aqui vai ser o segundo episódio que eu tô fazendo, então vai ter do futuro. Você já deve ter visto provavelmente o episódio 4 ou 3. Mas enfim, essa aqui é a sexta tentativa que eu tô fazendo. Que as outras eu perdi o projeto, não fui pra clipe. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Protizal e Darius não se davam lá muito bem depois da guerra de 1900. Bem, como eu já disse, eles tinham acabado de passar pela guerra de 1900, que devastou os exércitos deles. Assim, eles não poderiam entrar em guerra, né? Bem, foi isso que os outros países pensaram. Pois em maio de 1908, Protizal, junto com Miti-Starla, declaram guerra oficialmente a Darius. Como bons amigos, Darius vai logo pedir ajuda para seus dois aliados, Tequiamia e Flaguros. Mesmo sendo muito próximos, Tequiamia pensa um pouco antes de entrar nessa guerra. Afinal, a guerra de 1900 deu sim mais poder para eles e também mais crises e, como posso dizer, dívidas. Mas mesmo assim, eles aceitam. Agora pronto, era 3 contra 2. Eles tinham claramente uma vantagem. Mas... Pais de Gamer, seu traidor! Pra quem não entendeu, Pais de Gamer e Tequiamia tinham um pacto de não agressão desde a última guerra de partilha alfa. Você mentiu! Mentiroso! Enfim, a guerra começa e vocês conseguem perceber que tem alguns com as cores mais desbotadas. Esses são os fantoches desses países que entraram na guerra. Ou seja, podemos notar que Cielba, Zira Ocidental e Zan entraram na guerra dos seus respectivos lados. E como vocês podem perceber, nem Tequiamia nem Flaguros estão conectados maritimamente nem continentalmente a Darius. Ou seja, a ajuda ia demorar um pouquinho para chegar. Mas os dois frontes iam ter umas batalhas bem épicas, como por exemplo no fronte sul, maritimamente na batalha de Londefall, onde a marinha dariziana, considerada a melhor do continente, lutou contra as marinhas Protesiana, Miti-Starlica e Gamer, onde claramente eles tinham vantagem. Só que, a marinha dariziana solou cada um, frota por frota. Após essa derrota humilhante na batalha de Londefall, as forças inimigas foram forçadas a recuar até a fronteira terrestre, onde travaram 3 batalhas. A batalha de Auschwitz, Lachwitz e Auschwitz II, onde eles conseguiram vencer as forças darizianas que estavam em menor número. Porém, o mesmo não aconteceu no solo Miti-Starlico, onde eles perderam as batalhas de Lunf, Tag, Telésia e, por fim, Likot, onde foram forçados a recuar até a cidade de Starvenia. Já no fronte norte, entre a fronteira de Flaguros, Protizal e Miti-Starla, os flagurenses e tequiameses conseguiram avançar alguns quilômetros de terra no território protesiano. Porém, no território Miti-Starlico foi diferente, pois tinham várias proteções, porque mais ao sul tinha a capital Miti-Starlica. No fronte de Cielba, os flagurenses não conseguiram avançar muito por causa da cadeia montanhosa que está em volta de todo o país. No fronte Zamês, os tequiameses e zirameses conseguiram avançar muito em solo Zamês, quase chegando na capital, mas foram parados na batalha de Ati e depois na batalha de Lombrega, que foram forçados a recuar de volta para o ponto inicial. Só lembrando que os aviões só foram inventados em 1914 e a guerra acabou em 1913, ou seja,
No final da guerra já tinha inventado o avião e não daria para ser fabricado rapidamente para finalizar. Afinal, já estavam quase exaustos, a economia estava fraca. E a esse ponto já era 1910. Houveram vários avanços, várias batalhas, mas não foram tão significantes. Flaguros até conseguiu chegar perto da capital Mictestálica, mas foi rapidamente recuado. E Brotizal aconteceu a mesma coisa, só que a capital era um pouquinho mais longe. Já no fronte dos Homens, eles conseguiram fazer um grande avanço e renderam o país. E ocorreram algumas revoltas no estado vassalo da Pávia, que era na época um vassalo da Mictestália, porém foram rapidamente suprimidas. Eles falam de guerra aqui, guerra lá, mas eles estavam muito exaustos. Tipo, o país de Gamer saiu na metade da guerra junto com Cielba. Zan foi capturado também no meio da guerra. E acabou voltando a estaca zero. Com as invasões de Mictestália e Brotizal se agravando, o Brotizal entrando em crise, as revoltas na Pávia eclodindo, junto com uma guerra na Península dos Pavos e uma guerra sobre o controle da Cielba, que foi o principal motivo de o país de Gamer estar saindo. Assim foram criados dois tratados. O Tratado do Sul, também chamado de Tratado de Mites, que deu aos Daresianos o controle das rotas comerciais mictestálicas e protesianas, além de um porto em Mictestália, que foi chamado de Daresian-Palvin, e muitas indenizações de Protizal, além da destituição da sua marinha. O Tratado do Norte, também apelidado de Tratado de Zan, eles pegaram muito território de Zan. Até Mictestália pegou muito território de Zan. Zira Oriental e Ocidental, sim, tinha duas Ziras. E também Tequemia, obviamente. Os flagurenses também conseguiram alguns territórios de Protizal e Mictestália, não muito relevantes, apenas alguns terrenos, pois eles também não conseguiram avançar tanto assim. E basicamente foi esse tratado. Já no sul, como eu esqueci de falar, a revolta da Pávia conseguiu acabar muito bem para os Mictestálicos, pois eles conseguiram fazer um acordo com as revoltas e com os Pavos, assim conseguindo novamente o controle da Pávia, pelo menos uma parte. Assim se encerra a Guerra Daresiana de 1908. Eu espero que vocês tenham gostado, porque, bem, eu adiei muito esse vídeo. E eu pretendo lançar mais dois esse ano de 2025. Já tenho um roteiro desses dois vídeos, planejo lançar outros derivados, como essas duas guerras que eu citei, como a revolta da Pávia e da Cielba. Um curta também sobre a Laurilândia, que também teve uma guerra. E o episódio 5, o 3 e o 4, sim, eu já tenho o roteiro deles. Vão ser as guerras mais importantes, tipo a guerra de 1900, que é muito grande o vídeo, por isso que vai ter duas, ou seja, o episódio 3 e 4. Sim, eu já tô dando um roteiro pra vocês, então eu agradeço. E também o episódio 5 eu planejo ser a guerra da Península dos Pavos, que sim, não vai ser um curta separado. E esses curtas aí não vão ser tipo a guerra tipo o marco da Arcolomba que eu lancei. Vão ser realmente mini episódios. Enfim, se inscreva no canal, deixa um like, compartilha. E eu vou saindo por aqui. Adiós!